Oi, gente, tudo bom? Hoje quero falar sobre um assunto bem sério também, que é a respeito da perpetuação da mentira. A mentira, a gente sabe que é algo satânico. O pai da mentira é o diabo, assim como Jesus é a própria verdade encarnada, né? Então, a mentira, ela é fatal, né? Ela é um veneno fatal. E eu quero falar um pouquinho mais especificamente da mentira que é passada de geração em geração. Então, o título para isso seria Mentira de Pai para Filho, construindo a cultura do pecado familiar. Então, infelizmente, nós temos muitas tradições que são baseadas em mentiras, né? E o texto que eu escolhi para hoje é 2 Reis 17, 40 a 41, que vai dizer o seguinte: Mas os israelitas não obedeceram, continuaram na mesma situação de antes. Essas nações adoravam ao Senhor, mas também aos seus próprios ídolos. Os seus filhos e netos fizeram a mesma coisa que os seus antepassados e continuam fazendo até hoje. Então vamos lá. A gente já aprendeu que a bênção corre atrás daquele que obedece ao Senhor. A maldição corre atrás daquele que desobedece ao Senhor, não como um simples meio de punição, mas como um meio também de alertar para que algo está errado, para que a pessoa possa corrigir aquilo ali e mudar da sua geração para frente, né? O que aconteceu aqui? Aqui foi mais uma das várias vezes que a nação de Israel recebeu chance e oportunidade de Deus para mudar, porém, como nação, não mudou. E olha só que questão interessante. Aqui diz que as nações adoravam a Deus, o Deus verdadeiro, eles adoravam a Deus. No contexto de hoje, eles iam para a igreja, eles iam nos cultos, eles levantavam as mãos, eles oravam, eles entregavam o dízimo, eles participavam de toda a doutrina, participavam da ceia, eram batizados nas águas, né? Tinham toda a doutrina, eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios ídolos, tá? Então vamos lá. Nessa questão de igreja, quem está dentro de uma igreja evangélica hoje, tá? Essa questão de outros ídolos, muitas vezes, pode sim ser a superstição, de acreditar que um copo d'água faz a diferença, de acreditar que um óleo faz a diferença. Olha só, eu, por exemplo, tenho o meu vidrinho de óleo, tá? Porque a Bíblia ensina a orar com imposição de mãos e óleo. Só que nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Não é o óleo que tem poder, não é a água que tem poder, não são as coisas materiais e nem nós mesmos. Quem tem poder é o Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ele tem poder. Então a superstição, quando nós pegamos ela nessa linha, ela se torna um ídolo, né? Um cantor, um pregador, por mais abençoado que a pessoa seja, você não pode ter ela como um ídolo. A nossa total devoção deve ser ao Senhor Jesus. Eu posso admirar uma pessoa que canta bem, posso admirar um pastor, né, que traz uma mensagem fiel, né, ao que a Bíblia diz, né? Então tudo isso é válido. Glória a Deus! Mas o que eu não posso é a idolatria, né? Agora, para quem não está nesse contexto, tá? A idolatria ela vem de várias formas, mas eu quero ressaltar aqui a idolatria que nós vivemos no Brasil. No Brasil, nós vivemos uma idolatria muito fora da realidade. As pessoas têm esculturas, carregam esculturas, fazem marchas com esculturas, mostrando toda a sua santidade, mostrando toda a sua devoção a um ser humano, né? Vamos colocar aqui em frases. Por exemplo, Maria. Maria foi uma excelente serva do Senhor. Ela teve a graça, né, de conceber, de carregar o Filho de Deus. Ela teve a graça de carregar Jesus, né, o humano, aqui no seu ventre, né? Ela foi a mãe de Jesus nesse sentido de criá-lo, né, de orientá-lo. Mas tudo isso aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Porque Maria encontrou graça diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor desenvolveu Maria desde o ventre da mãe dela com esse propósito. Então, nós não podemos confundir o poder, a graça, a misericórdia, a realização das coisas sempre esteve no controle de Deus. Então Maria,
ela foi uma excelente serva, mas ela não pode e nem merece, nem está à altura de adoração. Nem nunca vai estar. Nem nenhum outro. Paulo, o maior pregador do evangelho. Paulo não é digno de adoração. Por quê? Porque ele também foi tão pecador quanto nós, né? Então nós não podemos confundir as coisas. O único que é digno da nossa adoração, da nossa reverência, é ao Senhor Jesus. E aí muitos vão dizer que as esculturas, elas são uma forma de lembrança, né? Lembrança de quem a pessoa foi. Se fosse assim, não teria problema. Sinceramente, não teria problema nenhum, né? Se ter uma imagem, um retrato de alguém, né? Algo nesse sentido. Porém, a gente sabe que a escultura, desde o seu início, ela foi feita para a adoração. Hoje em dia, nós temos muitas esculturas que são para beleza, paisagismo, né? A gente tem o Cristo Redentor, ponto turístico, muita gente vai tirar foto, né? A gente tem outras, tem aqui o Laçador em Porto Alegre, né? Então são esculturas que o pessoal não vai lá se prostrar, entregar algum tipo de oferenda, não, o pessoal simplesmente admira a beleza dessa escultura, né? Nós temos até um jogador que tem uma escultura aqui num time de futebol aqui gaúcho, né? Mas nós não podemos perder o sentido da coisa, né? Geralmente, quem está ligado a uma religião e tem uma escultura em sua casa, ou está reverenciando a uma escultura dentro de um templo, ele está cometendo a idolatria, né? Ele está tendo um ídolo que está tão próximo à santidade de Deus que ele praticamente considera como um Deus. Gente, esse foi o pecado de Israel no Egito, né? O Israel do Egito saiu de uma terra egípcia que era cercada de esculturas. E a primeira coisa que eles fizeram, quando não perceberam que não conseguiam ver Deus, Deus não se faz visível em matéria, porque se nós víssemos na sua glória, nós seríamos dizimados, né? Então toda a epifania, toda a manifestação de Deus, o auge, o ápice da manifestação de Deus é uma manifestação em carne humana, né? Jesus veio em homem, né, aqui na Terra. Os anjos do Antigo Testamento, quando apareciam, eram homens. Hebreus fala que muitos crentes em Jesus hospedam anjos em suas casas, ajudam anjos em suas casas sem saber. Por quê? Porque é um homem, é um ser humano, né? Então, Deus não pode vir em sua glória se manifestar diante de nós, porque nós não aguentaríamos tamanha glória, né? Só que ao mesmo tempo nenhum homem, nenhum ser merece a glória, a manifestação de Deus, né? Então nós precisamos cuidar disso, porque essa é uma mentira que tem se passado de geração em geração. Qual mentira? A mentira de que outras pessoas, outros seres humanos chegaram a um ponto de tamanha devoção, tamanha santidade que mereceram ser reverenciados. Isso é uma mentira que vem passando de geração em geração, que nós precisamos parar. Mas tem muitas outras mentiras, né? Então pense aí na mentira que daqui a pouco foi passada de geração em geração na sua família. Pense aí se um comportamento que você tem hoje não é uma mentira que foi plantada lá no passado, né? Por exemplo, em muitas famílias foi plantado a mentira de que o homem só se torna homem quando vê uma mulher nua ou quando vai num prostíbulo. Isso é uma mentira. Um homem sempre foi homem, desde o seu nascimento ele é homem, né? E ele não precisa ser exposto à pornografia e nem à prostituição para se tornar aquilo que ele já é. Deus o fez assim, né? Então são mentiras que são passadas de geração em geração, que se você não abrir os olhos, elas vão atrair maldição para sua vida e você nem vai saber o porquê de algumas coisas que estão acontecendo. Então que Deus te abençoe, te traga paz, te traga revelação, te traga sabedoria, e que cada vez mais você possa buscar a verdade que vem do alto, a verdade que é do Senhor. A única verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade encarnada e ele nos trouxe a possibilidade de nós sermos pessoas melhores, pessoas cada vez mais parecidas com ele. Então, seja totalmente oposto, contrário à mentira e totalmente a favor da verdade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.